Olá, começa agora mais um Educador Entrevista e no programa de hoje nós vamos falar um pouquinho desse período, da Páscoa e da questão do chocolate dentro da nossa dieta, sempre com um consumo mais exagerado. Na segunda parte do programa eu falo com o Gustavo Raffaini, nós vamos falar a respeito dos preparativos do Festival Cultural e Gastronômico de San Genaro, que já tem data definida. E também, ainda no programa de hoje, uma entrevista com o Roberto Cabrini, realizada aí pela nossa companheira Marcela Bolonha. Mas para começar o programa eu vou conversar um pouquinho aqui com a Lisandra. Lisandra, obrigado pela presença aqui com a gente, que está solicitando aí, a possibilidade de doação de sangue para o irmão, para o Luizinho, Lisandra. Mas a gente tem visto aí as pessoas distribuindo informações, falando a respeito, mas é uma questão muito específica, Vamos explicar um pouquinho a respeito. Eu até agradeço a oportunidade, A educadora ligou para a gente para esclarecer um pouco tudo que está acontecendo no WhatsApp, Facebook, em relação ao pedido de sangue para o Luizinho. Ele é O positivo, o O negativo também pode ser doado, tá? É uma doação específica e muito criteriosa, tá? As pessoas estão ligando, perguntando, pode doar aqui em Batatais, pode doar aqui em Ribeirão? Não funciona assim. É uma triagem feita em Ribeirão Preto. Essas pessoas, principalmente do sexo masculino, tá? A preferência deles pela calibragem da veia. O exemplo foi dado hoje por 25 pessoas que nós conseguimos levar para Ribeirão Preto, apenas 3 foram aptas, tá? E dessas 3, só 5 horas da tarde a gente vai saber se é possibilidade de tomar a medicação que precisa ser tomada para fazer essa doação. É um remédio que precisa estar com 12 horas de antecipação para colher, tá? Hoje foi feita a primeira pesquisa, essa primeira pessoa que foi apta, ela já fez uma doação há 3 meses atrás aqui em Batatais. Então ela já tem uma sorotipagem, ela já tem um histórico no Hemocentro, então ficou muito mais fácil, tá? As outras 2, por coincidência, eu consegui e mais um amigo nosso, nós passamos por uma coleta agora, passamos pela entrevista, uma seleção, e só 5 horas da tarde que a gente vai saber se a gente é apto ou não, tá? Caso seja, se Deus quiser dar tudo certo, nós só podemos doar a próxima vez daqui 48 horas. Então, a Tainá e o Camargo, que é os 3 que conseguiram ser selecionados, a gente tem um período ainda que consegue estabilizar ele. Então, quanto maior o número de pessoas aptas à doação, mais prolongado é o processo de talvez cura, assim, vamos dizer, É uma célula chamada granulócitos. Esse tratamento é feito aqui em Ribeirão Preto desde 1996, se eu não estou enganada. É um tratamento caro, muito criterioso. Existe uma sabatina de perguntas que a gente precisa passar, tá? Mas a primeira, e que derrubou muita gente hoje, foi a calibragem das veias, tá? Olha, eu vou aqui em Batatais e vou ver se eu sou apto ou não. Aqui em Batatais não faz esse tipo de coleta. Essa coleta precisa saber se a sua veia é capaz de suportar a calibragem da agulha, porque os seus 2 braços vão ficar ligados num equipamento por 100 minutos, quase 2 horas num equipamento. Então, porque eles tiram só esse componente, Ele processa, tira só esse componente e devolve o que não for utilizado. Por isso que você pode doar cada 48 horas, não é igual a doação de sangue, que tem um espaçamento muito maior. Isso, correto. No caso da Tainá, hoje ela já saiu de lá com uma injeção. É uma injeção que é dada 8 horas da noite para coletar amanhã, tá? Entre 7 e 9 horas. E esses granulócitos, que é o que ele está precisando, é uma célula de defesa. O sistema imunológico dele não existe, então ele não tem como fazer essa defesa. E como a quimioterapia caiu como uma toxina para ele precisa de células para eliminar essa toxina do organismo. Aconteceu uma mutação genética no sangue dele. Então, o que o Hemocentro faz? Ele te injeta como se fosse um soro sintético, tá? É um estimulante que vai te Exatamente. produzir mais anticorpos. Exato. A gente consegue produzir 5.000 granulócitos por dia, durante 3 vezes ao dia. E esses granulócitos morrem muito fácil, tá? A nossa estimulação é feita por essa injeção, que vai produzir 20.000 granulócitos, para ser colhido mais ou menos 12.000 para ele. Então, amanhã, supostamente, essa coleta é feita, é injetado um soro sintético
para estimular, tá? É lógico que existe várias reações colaterais, tanto para a gente quanto para ele. E eles deixaram muito claro que é uma pesquisa, tá? É como se fosse o último recurso que ele tem para eliminar essas toxinas da quimioterapia. Ele é injetado nele, tem um período de 12 horas, e se em 12 horas isso não tiver nele, os granulócitos começam a morrer. Em 24 horas ele é descartado. Então é uma coisa bem complicada. A gente pede para as pessoas que não seja O positivo ou O negativo, que doe sangue aqui em Batatais mesmo, e no nome dele, que já vai ajudar. Vai ajudar a aumentar o estoque do banco. Pode ser doação de medula, doação de plaquetas, existe várias coisas que as pessoas ainda podem ajudar. Agora, do sexo masculino, que tenham uma suposta calibragem que vai dar o suporte para a veia ficar durante 100 minutos numa máquina, a gente pede que vá até Ribeirão. Nós vamos fazer esse transporte, a gente leva e traz as pessoas. Pelo amor de Deus, a gente só tem que agradecer. Agora, não é tão simples assim. A gente está entrando em contato aqui em Batatais para ver se as meninas conseguem fazer essa pré-seleção para não ter que deslocar tantas pessoas até lá. Porque foi muito desgastante levar 25 pessoas e só 3 conseguir realmente ir até o fim, assim. Nem foi até o fim, né, na verdade. Então, para quem for, tiver sangue aí, O positivo e O negativo, né, em especial os homens que se prontificarem a doar, tem um telefone de contato, um lugar que as pessoas podem ir, Lisandra, para conversar com você? Exatamente, é o meu celular, eu anoto, eu busco, eu levo, é o 98200-0430. 98200-0430. Correto. Perfeito. Lisandra, eu espero realmente que a gente tenha aí o maior número de doadores possível, né, para esse caso específico e que o Luizinho se recupere aí, que de fato esse tratamento dê resultado. E a gente agradece e está sempre à disposição aqui para o que for necessário. Eu que agradeço a todos vocês, a todo o apoio que vocês deram até agora para a gente. Obrigada. Bom, no próximo bloco eu converso aqui com a Fabíola, nós vamos falar um pouquinho a respeito de chocolate na Páscoa. Nós voltamos já. De volta com a Educadora Entrevista, a gente fala um pouquinho a respeito de nutrição na companhia da Fabíola. Fabíola, obrigado pela participação com a gente. Bom dia. Eu que agradeço, bom dia a todos, né? E agradeço aqui pelo espaço, né, de estar podendo contribuir um pouquinho para as pessoas. Bom, a gente sabe que Páscoa significa, né, chocolate, né? A gente está com essa tradição aí. E, especialmente, a gente dá uma exageradinha no período, né? Como é que isso acaba chegando, né? E que os cuidados a gente deve tomar nesse período? Bom, primeiramente, a opção pelo tipo de chocolate, né? Eu sei que é difícil falar assim, olha, não consuma chocolate. Porque é uma coisa muito saborosa e muito gostosa, mas desde que com moderação. Então, a gente tem que estar sempre pensando qual o tipo de chocolate que eu estou consumindo e se realmente é um chocolate. Então, nós temos vários tipos, né? A gente tem o chocolate mais amargo, que na realidade ele vai ter uma porcentagem de cacau maior, tá? Tem o chocolate meio amargo, que ele vai ter mais ou menos em torno de 50% de cacau, o amargo em torno de 80%, 90%. Nós temos aí o chocolate ao leite, tá? Que aí vai variar numa porcentagem de cacau de 20% a 40%, mas o ao leite, além disso, ele tem aí uma quantidade maior de leite e de açúcar, gorduras. Tá? E gorduras, né? E também nós temos o chocolate diet, que na realidade a gente tem que tomar um pouco de cuidado, por quê? Porque diminui a quantidade de açúcar, né? Não é adicionado açúcar, mas na realidade coloca mais gordura para que ele seja mais palatável. Porque ele é diet, não é light. Ele é diet, mas ele não é light. Então ele é diet, então ele vai ser isento do açúcar, mas na realidade, para ele ficar com um sabor característico, eles aumentam a quantidade de gordura. E aí lembrando também que uma alta quantidade de gordura também é prejudicial e pode aumentar a glicemia também. Né? Perfeito. Você coloca uma questão interessante, né? Que muita coisa a gente compra como chocolate, mas de fato não é. Se a gente pensa que um chocolate ao leite ele é só 40% de chocolate, a menor parte que a gente está comendo é chocolate. Com certeza. Pensando aí no chocolate ao leite, né? Na realidade a gente fala, ele tem de 20% a 40% aí de cacau.
mas quer dizer, dentro desse chocolate vai ter muito mais gordura ainda, né? Vai ter muito leite, gordura e açúcar. Então, na realidade, a gente pode, aí, o alto consumo, induzir ou aumento da glicemia ou também um aumento aí do peso. Tinha que se chamar composto com chocolate, né? Não chocolate, né? Quando a gente pensa na regulação que a gente tem de vários alimentos hoje em dia, por exemplo, como o azeite, né? Só é azeite o que é azeite puro, né? O que é misturado é óleo composto. Chocolate devia começar a seguir essa regra. Devia começar a seguir essa regra. E até lembrando, tem o chocolate branco também, né? Que a gente fala, o nome fala que é chocolate, mas na realidade não é chocolate, né? É só praticamente a gordura ali, né? A manteiga de cacau. Então, na realidade, esse chocolate branco é o que deveria ser menos consumido pela população. E vamos explicar também, né, o que é o chocolate, né? Quando a gente pensa na fruta, no cacau, né? O que da fruta vira chocolate? Bom, ele é processado através da amêndoa, né? A semente. Aí, da semente. E desse processamento, vamos supor, é retirado o cacau. Então, desse cacau que é feito o chocolate. Perfeito. Tá? Então, por isso que a gente fala que quanto mais cacau, mais positivo para o chocolate, assim, mais positivo no sentido. Ele pode auxiliar também, ele não é só ruim, mas ele pode auxiliar também para doenças cardiovasculares. Então, tem uma substância nele chamada flavonoide. E esse flavonoide, ele auxilia aí na prevenção de problemas cardiovasculares. Mas lembrando, tem que ter um consumo adequado, também nada em exagero, para que também não... Porque de qualquer forma tem gordura, vai ter açúcar e vai ter caloria, tá? E quando a gente pensa na manteiga de cacau, ela é a gordura da fruta. Quando a gente pensa na manteiga de cacau, ela é a gordura da fruta, tá? É quase uma Então, margarina extraída. E quase uma margarina extraída. Então, por exemplo, o chocolate ao leite, na realidade, ele não tem cacau. Ele não é considerado um chocolate. Está escrito chocolate, mas ele não é considerado um chocolate. Ele não vai ter amêndoa. Não vai ter amêndoa e o cacau em si. Perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalinho. Na sequência, eu continuo conversando com a Fabíola aqui. A gente fala um pouquinho mais a respeito de chocolate, de Páscoa e dos cuidados com esse período. Nós voltamos já. Participe da promoção Vade Ferrari do Posto São Geraldo. É só abastecer R$50 com produtos Shell V-Power Nitro+, ou compre 3 litros de lubrificante Shell Helix Ultra, HX8 ou HX7. Envie uma foto do seu cupom fiscal pelo app Shellbox ou pelo site e descubra na hora se ganhou um prêmio exclusivo Escuderia Ferrari. Posto São Geraldo, combustível garantido Shell, a qualidade que você conhece. O Arthur Lopes de Oliveira, 1031, 3761-3269. Sabe onde? Especial de Páscoa é no Nori. Cheque pré para 30 dias sem juros para clientes cadastrados. Arroz Tipum Tio Zé 5 quilos, 9,99. Maionese Hellmann's 500 gramas, 4,45. Molho de tomate predileta tradicional 340 gramas, sachê, 99 centavos. Óleo de soja Vila Velha 900 ml, 2,75. Coelho Pascoal Lacta 85 gramas, 11,90. Margarina Delícia 500 gramas, 2,89. Refrigerante Coca-Cola 1,5 litro, 3,29. Nori, o melhor da Páscoa é aqui. Supermercados Nori. Não compre seus medicamentos sem antes consultar os preços da rede Multidrogas, a rede do preço baixo. Leite Ninho Mais, 800 gramas, com preço inacreditável. Venha comprovar. Fralda Capricho Rei Leão, todos os tamanhos, só R$14,90. Pomada Bepantol Baby, 120 gramas, só R$35,70. Preço imbatível. Kit 3CM Shampoo 400 ml, condicionador 200 ml, só R$12,90. Tudo em até 6 vezes nos cartões Visa ou Master. Viu como é fácil economizar na rede Multidrogas? Rede Multidrogas, com você pela saúde da nossa gente. Disque entregas rápidas, 3761-5241. Visite nosso site www.redemultidrogasbatatais.com. De volta com a Educadora Entrevista aqui na companhia da Fabíola, nutricionista. Nós estamos falando um pouquinho a respeito dos exageros dos chocolates, né, nesse período de Páscoa. O problema não é o chocolate, o problema é a quantidade e a qualidade do mesmo.
Podemos dizer isso. Exatamente. Então, a gente tem que estar sempre pensando qual é a quantidade que eu estou consumindo. Eu não falo só do chocolate, mas assim, numa regra geral, durante o dia todo, né, numa quantidade calórica, né, uma pessoa, vamos supor, a gente tem que manter o equilíbrio nutricional, né? Então, do que eu estou ingerindo, do que eu realmente necessito. E o chocolate, nessa época, ele entra dentro aí dos alimentos que estão sendo consumidos, né? Que deve entrar nessa regra desse equilíbrio nutricional, tá? Mas, então, se a gente pensar em quantidade, a gente tem que consumir uma quantidade que vai ser adequada dentro do que eu posso ingerir por dia, dentro do que eu estou ingerindo dos outros alimentos também. E, além disso, pensar em qual tipo de chocolate vai ser mais adequado. Então, sempre pensando no chocolate que tenha mais cacau, ele vai ser mais adequado por ter substâncias que vão auxiliar também aí na prevenção antioxidantes, que vão auxiliar aí na prevenção de problemas cardiovasculares. Perfeito. E pontuando isso, né? Olha, quanto mais pro amargo, mais saudável. Pontuando isso, quanto mais amargo, ele vai ter uma porcentagem de cacau maior, consequentemente, ele vai ser mais saudável. E aí é o complicador com as crianças, né? Que querem a coisinha mais doce. Exatamente. A população tem um hábito, né, para aumentar a quantidade muito do açúcar, né, dos alimentos, né. Então, assim, eu acho que a própria população fica, assim, ainda tem o hábito de consumir o chocolate ou ao leite ou o chocolate branco, que conforme nós falamos não é um chocolate, e deixa de consumir o chocolate mais amargo, que tem propriedades aí nutricionais favoráveis. Se bem que hoje criança quer mais o brinquedo do que o chocolate em si. Às vezes acaba tendo isso, né? É um chocolate bem porcaria mesmo, porque vem com um brinquedo adicionado, as pessoas pagam uma fortuna e para nada, né? Exatamente. Hoje a mídia, ela coloca muito, né? A imagem, né, de um brinquedo, de um personagem associado à alimentação, né? Eu acho que é importante a gente enfatizar não só a questão aí do chocolate, mas do que isso pode trazer de consequências para a criança, da indução do alto consumo aí de produtos que são calóricos e não são tão benéficos, né? Então, acho que a gente tem que estar sempre prestando atenção, né, no tipo de alimento que eu estou ingerindo e qual que é a qualidade realmente desse alimento. E o que a mídia está me induzindo a consumir, se realmente é benéfico ou não. Pensando dentro do contexto dos feriados religiosos, né, por um outro lado, a gente tem a questão do peixe que entra nessa época, né, e que deveria ser muito mais consumido pelos brasileiros, né, como é que fica esse balanço aí, né, porque entra uma coisa nociva, né, que é esse excesso de chocolate de péssima qualidade, mas entra um peixinho para dar uma equilibrada. O peixe, na realidade, existe vários tipos de peixe, né, mas o peixe, vamos supor, de águas frias e profundas, né, tem uma quantidade aí de ômega 3 muito grande e de ácidos graxos essenciais que auxiliam aí tanto na prevenção de doenças cardiovasculares, tem um número menor, uma quantidade menor de gordura que vai auxiliar aí na alimentação como um todo, né? As gorduras que tem são gorduras boas, né? As gorduras que tem são gorduras boas. Então, assim, de uma maneira geral, o peixe vem para agregar dentro da alimentação, que não deveria ser consumido somente nesse período, nesse período da Páscoa, mas deveria ser introduzido aí na alimentação de uma forma contínua. Lembrando que, né, a gente tem essa tradição muito grande do bacalhau, né? E nem todo peixe é bacalhau nesse período, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque tem alguns que são vendidos como, mas né, só porque ele está seco e salgado não quer dizer que é bacalhau. E o cuidado em dessalgar muito bem o peixe antes de preparar, né? Exatamente, esse cuidado ele tem que existir, né, de dessalgar o peixe e na realidade pensar o alto consumo aí vamos supor, de um peixe que tem uma alta concentração de sódio também pode ser prejudicial, né? Para quem é hipertenso, quem tem hipertensão arterial. Ou até mesmo no sentido de prevenir essa hipertensão arterial. Então é importante que a gente trabalhe aí com a retiragem do sal de uma forma adequada para que a gente consuma um peixe mais saudável. Tá? A Clara colocando uma coisa interessante, né? Quando a gente compra os ovos de grandes indústrias, o chocolate de grandes indústrias, você tem toda a tabelinha, o valor nutricional e etc e tal. Mas a gente tem uma questão, nesse período, muito da produção caseira, né? E que a informação, né,
não segue tanto à risca assim, como ter certeza dessa qualidade, pelo aspecto, pela cor do chocolate, dá para saber se tem qualidade ou não, como proceder? Bom, a procedência é conhecer realmente as pessoas que estão manipulando esse chocolate, né? E qual tipo de chocolate que ela está utilizando. Então, entra na mesma regra, né? Se é um chocolate adequado, se não é um chocolate adequado. Lembrando que tem mais cacau, ele vai ter propriedade maior do que o que tiver menos cacau. Então, sempre pensar na higienização que está sendo realizado, no preparo que está sendo realizado. Você conhece as pessoas que estão fazendo esse chocolate e também qual é o tipo de chocolate utilizado para desenvolver esses ovos. Ver exatamente qual é o fornecedor, que tipo de chocolate, né? Hoje a gente tem mais uma relação com isso, né? É chocolate belga, é chocolate isso, é chocolate aquilo. Então tem mais esse perfil de cobertura e de esclarecimento das pessoas. Sim, sim. Com certeza. A gente acaba tendo um pouco mais de conhecimento a respeito, né, de cada chocolate, mas assim, a gente percebe que ainda, vamos supor, como o consumo de chocolate aumentou muito e as pessoas nessa época elas fazem muito chocolate, a gente percebe chocolate muito mais feito com chocolate ao leite do que o chocolate mesmo com mais porcentagem de cacau. A Rosana perguntando, né, e o achocolatado em pó, né? O que ele é, como funciona? Bom, o achocolatado em pó, ele sempre é importante utilizar a rotulagem nutricional e verificar o que é adicionado realmente ao produto, tá? Então, não generalizando todos, mas assim, grande parte dos achocolatados em pó são praticamente açúcar, tá? Então, nós já fizemos uma análise na instituição separando, né, a quantidade de açúcar que tem e a quantidade de cacau, né? E praticamente o chocolate ali, o achocolatado só tem açúcar na sua composição. Então, tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso e dê preferência para os achocolatados com mais porcentagem de cacau. Porque a gente acaba vendo esses achocolatados com mais porcentagem de cacau utilizados na culinária, né? Aquele, não vou nem falar de marcas, mas o chocolatinho do padre lá Sim. e tal, né? Eles são muito mais utilizados na culinária do que como a gente usa o achocolatado no leite, etc. E isso tudo devido ao hábito, né? O que nós estávamos comentando anteriormente. Então, assim, as pessoas estão muito ligadas ao hábito alimentar com mais açúcar, né? E já, por exemplo, assim, quando a gente fala do chocolate em pó com mais porcentagem de cacau, a gente está falando de um chocolate mais puro, com mais cacau, com menos açúcar. Então, na realidade, a gente tem muito hábito de consumir achocolatados com maior quantidade de açúcar. E isso, para nós, é prejudicial, tá? Então, assim, eu acho que é um aspecto mais cultural, que deveria ser introduzido, retirado o achocolatado e ser introduzido aí o chocolate mais em pó, mas de uma forma com maior quantidade de cacau, na realidade. A Alzira colocando uma questão bacana também, né? Hoje, o chocolate não está sendo consumido só na questão de doce, mas também como coadjuvante em alguns pratos, inclusive carnes. Ela pergunta se isso é saudável. Bom, esse é um outro hábito, né? Misturar doce com salgado, né? Que, assim, poucas pessoas têm, mas que está sendo muito utilizado. O ideal, assim, o que eu recomendaria se for utilizar o chocolate, associar o chocolate com maior porcentagem de cacau. Se não, dê preferência para as frutas. Né? As frutas vão dar um sabor mais adocicado ali, o sabor da frutose, e que combina muito bem com uma preparação salgada. Porque também é isso, né? Você já falava com a gente em outros programas da questão não só das qualidades do alimento, mas como ele combinado pode ser benéfico ou perder características. Então, assim, sempre é importante a gente enfocar, vamos supor, quando a gente monta uma refeição, que essa refeição tenha todos os nutrientes, né? Nós já comentamos em programas anteriores sobre isso, mas eu acho que é importante enfatizar. Então, assim, dentro, vamos supor, de um prato, de uma mesma preparação, é importante ter um carboidrato, que vai ter aí como função o fornecimento de energia. É importante ter uma proteína, que vai ter, a principal função vai ser a parte como construtora, e também ter os alimentos que vão ser reguladores e os alimentos como vitaminas e minerais.
tá? Então, de uma forma geral, vamos supor, esse prato ele tem que ter todos os nutrientes. Quando a gente fala de carboidrato, a gente está falando do quê? Por exemplo, pão, macarrão, arroz, né? Massas de uma maneira geral. Quando a gente fala de alimentos construtores, a gente está falando das proteínas, tá? Então, aí que seria, de uma forma geral, leite, derivados e as carnes e os ovos. E quando nós falamos de alimentos aí que são reguladores, nós temos o quê? Vitaminas, temos as vitaminas minerais que são encontradas nas verduras, nos legumes e também nas frutas. Então, se a gente fizer uma composição adequada de todos esses nutrientes na mesma refeição, com certeza a gente atinge aí um melhor valor nutricional como um todo. E a gente tinha isso, né? A gente tem alguns hábitos culturais que são, entre aspas, mais saudáveis, né? Vamos pensar assim, mesmo na questão da feijoada, né? Que você tem um prato mais pesado, mas que era acompanhado de laranja e couve, e que isso causa um balanço. Sim, então, sim. a gente sempre teve combinações históricas, né? O nosso arroz com feijão, enfim, que eram saudáveis e que hoje a gente tem perdido isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, igual o Luciano está comentando, né? Vamos supor, a feijoada, a gente fala que é um prato, né, com valor, assim, tem uma porcentagem, além de gordura, de proteína também, né, na feijoada. Mas a gente consegue contrabalancear tudo, porque aí você fornece o arroz, que é um carboidrato, ali o feijão, né, que o arroz e o feijão juntos, eles têm aminoácidos essenciais, né, que é a lisina e a metionina, então que juntos eles formam ali um casal perfeito. Nós temos o que a gente adiciona ali na feijoada, né, que são as carnes, né, que na realidade também aí vai ter uma alta concentração de proteína. Temos aí a couve, que vai ser rica aí em vitaminas e minerais e que vai ter como função reguladora, e também a laranja, que também é um alimento regulador. Então, na realidade, quando a gente pensa nesse prato, você pensaria não só em valor calórico, mas também pensaria nesse benefício, nessa composição, na junção de cada um dos nutrientes, de cada um dos alimentos. Nessa questão prática aí, né, de pensar nutrientes, pensar qualidade, às vezes as pessoas não têm o hábito ou ficam canalizadas em um único alimento, né? Olha, o médico falou que eu preciso de um pouco mais de potássio, e aí eu como só um alimento que eu sei que tem potássio, ao invés de pesquisar e saber que você tem uma variedade, não importa que nutriente é indicado, em todos os alimentos você vai ter variações desse nutriente, você pode ter um cardápio mais amplo do que, só vou comer banana, porque eu sei que ela tem potássio. Exatamente, eu acho que o cardápio variado a gente consegue atingir grande parte dos nutrientes. Agora, se a gente ficar num cardápio muito restritivo, na realidade a gente pode ser que a gente consiga atingir um, mas não consiga atingir o outro. Então é importante que a gente tenha aí uma alimentação realmente variada, tanto em quantidade como também em qualidade nutricional. O Gian, né, volta no assunto que a gente estava falando do peixe, né, do período. A gente falou de peixes de águas profundas e etc. Ele fala assim, e os outros peixes? Não são saudáveis? Né? O que avaliar aí nessa alimentação focada nos peixes? Bom, os peixes, de uma maneira geral, eles são melhores, né? Vamos supor, se a gente pensar em valor nutricional por exemplo, das carnes para os peixes, do comparativo, tá? A gente pensa que os peixes, ele tem aí uma quantidade menor de gordura. Então, na realidade, eles devem ser consumidos. Mas se a gente pensar também na propriedade em relação à quantidade de ômega 3, quanto mais profundo for encontrado esse peixe em águas mais geladas, a gente consegue manter melhor esse ômega 3 para consumo, então esses ácidos graxos essenciais. Então seria aí, quanto mais um peixe for de água profunda, a gente consegue ter uma quantidade também de ômega 3 maior. Porque antes, no passado, a gente tinha essa questão, né, muito até hoje, né, o tal do óleo do peixe ser consumido enquanto um alimento, uma vitamina, etc. E não consumir o próprio peixe. Exatamente. Tem ainda muitas pessoas, né, que vão vão em farmácias de manipulação e consomem aí as cápsulas, né, ricas em ômega 3. Só que existem vários estudos, acho que eu já até comentei anteriormente aqui em outras vezes, mas é importante a gente enfatizar que a absorção acaba sendo diferente também.
Tá? Então, quanto mais eu consumir o alimento in natura, é melhor do que eu consumir cápsulas ou o nutriente, né, daquele peixe sendo retirado para uma farmácia aí de manipulação, passando por vários processos. E, além disso, pensar como foi feito também esse processamento desse ômega 3, vamos imaginar. Será que foi prensado a frio? Né? E aí a gente pega, existe vários produtos no mercado com diferentes preços, né? Tanto o preço mais barato quanto um preço mais caro de um ômega 3. E assim, será como que foi a procedência, né, da manipulação? Porque assim, a gente sabe que o óleo, independente, se ele for um azeite, se ele for um óleo positivo, ou um óleo que a gente fala que não é tão benéfico, independente a gente tem que saber da saturação. Por exemplo, um azeite que é bom, mas se eu colocar ele na panela em alta temperatura, ele vai se tornar saturado. Então, é importante também o ômega 3, que a gente tenha uma manipulação adequada e que também gira aí os alimentos de uma forma mais in natura e de águas profundas. Perfeito. Isso que você coloca é muito importante, né? Porque o alimento ele é um conjunto da obra. Então, ele tem determinada vitamina, determinado nutriente, mas quando você consome esse conjunto da obra, é lógico que as coisas se equilibram de uma maneira melhor. Exatamente. Então, é o que nós estávamos comentando anteriormente, né? É o equilíbrio nutricional, né? É a quantidade e a qualidade nutricional que vai fazer aí a sua rotina alimentar diária, né? Eu acho que a gente não deve só pensar, vamos supor, o que eu vou consumir na Páscoa, o que eu vou consumir pós a Páscoa, talvez para desintoxicar ou para emagrecer ou perder os quilos adquiridos, mas pensar nessa moderação e na quantidade realmente que eu tenho que sempre estar ingerindo ao longo aí dos dias, né? Como também um trabalho aí educativo, né? De educação alimentar e nutricional, que não é só num período, mas constantemente. Bom, então deixando um recadinho aí para os nossos espectadores, né? Constância na alimentação, eu acho que é uma das regras, né, de uma alimentação variada e saudável. Não adianta nada, né, uma vez só na semana, não, hoje eu almocei bonitinho, etc., fiz um prato colorido, tem que ser rotina. Tem que virar um hábito alimentar, né? Então, a gente sempre pensar nesse hábito alimentar. Eu vou consumir aí os alimentos na Páscoa, tudo bem, consumindo com uma quantidade adequada, eu posso até consumir um pedaço de chocolate sempre, né? Desde que eu dê preferência para um chocolate com uma porcentagem maior de cacau, que eu não consumo uma quantidade exagerada, na realidade eu vou poder fazer disso um hábito, mas que também não se torne aí, vamos supor, eu faço agora, eu faço dessa forma, depois amanhã eu vou fazer diferente. Então eu vou ter que correr atrás desse prejuízo. Então eu tenho que fazer disso um hábito alimentar, uma mudança constante do comportamento alimentar. Então já faz isso, né? Como, olha, tem período de validade grande, aí o ovo de Páscoa e tal, já fraciona, né? Já consome, ao invés de consumir só na Páscoa, consome ao longo do mês aí. Tudo, né? Consumindo ao longo do mês e dá preferência para os que tiverem mais cacau, né? Que aí vai ter fator protetor também para consumo. Isso aí, consome um ovo de Páscoa menor, né? Com mais qualidade aí. Fabíola, eu quero agradecer a presença, o carinho sempre com a gente. Espero que a gente tenha cada vez mais essa consciência alimentar, né? E o programa está sempre aberto aí para a gente falar mais a respeito desse tema. Eu que agradeço a todos vocês e a vocês da Educadora. Tá? Muito obrigada. Bom, no próximo bloco a gente continua falando de certa forma de alimentação, né? Festival Cultural e Gastronômico de San Genaro, em mais uma edição que começa a ser trabalhado agora. Eu converso com o Gustavo no próximo bloco, falando dos preparativos e das datas da festa. Voltamos já. Sexto bloco do Educador Entrevista, eu converso agora com o Gustavo Raffaini, presidente do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Gustavo, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, Luciano. Eu queria agradecer já de antemão a direção dessa casa, aos funcionários que sempre nos recebem com muito carinho, né? Então a gente agradece e dá o nosso boa tarde também a todos os telespectadores da TV Educadora. Bom, né, a gente no início praticamente do ano, né, já falando de San Genaro, né, vamos explicar para as pessoas primeiro como é que funciona essa estrutura, né, da direção da festa, conselho, etc., e por que o trabalho começa tão cedo. Na verdade, nós fomos eleitos, certo? Eu, como presidente, fui eleito no final do ano passado, onde foi feito a posse, que também a TV cobriu. E no ano passado também,
foi feita a eleição do Conselho das Entidades Promotoras do Festival. No caso, antigamente, era o Paulinho da San Genaro, que todo mundo conhece, e como foi aprovado em estatuto que não haveria mais possibilidade de reeleição, então fez-se uma nova eleição, onde o nosso companheiro rotariano, o Dr. Tiago Basaglia Dalpino, assumiu a presidência dessa associação, que na verdade a gente acaba falando que é o conselho, né? É o órgão fiscalizador da comissão executiva, em que eu sou o presidente. Então, no final do ano, eu fui eleito, nós montamos a nossa diretoria executiva, sendo parte de todas as entidades, integram a diretoria executiva, todas as entidades que participam da festa. Então, existe uma representatividade. Então, a partir desse ano agora, demos início, na data de ontem, aos trabalhos que são as realizações de reuniões para que a gente possa aí desenvolver o evento em setembro. É um trabalho árduo, é necessário que haja planejamento, então isso foi feito da minha parte durante esse início de ano. A gente foi avaliar a questão financeira, os balanços anteriores da festa, as possibilidades, grades de shows aí dos últimos 4 anos. Isso foi o trabalho do presidente. Agora eu reuni a equipe, uma equipe dedicada de voluntários, pessoas que realmente gostam do evento e estão dispostas a trabalhar. E a partir disso, na data de ontem, nós já fizemos a primeira reunião de trabalho da festa de San Genaro. E nessa data, nesse dia também, nós já passamos a escolher a data do evento. Perfeito. Exige-se isso, né? Quando se fala na questão da San Genaro, porque sempre a festa, ao final, é avaliada, reavaliada, vê os shows que atraíram público, se o problema foi do show mesmo, ou é da data, ou de ter algum evento em paralelo. Então, tudo isso sempre está se levando em consideração, né, Gustavo? Sem dúvida, Luciano, nós precisamos ter um planejamento, conforme foi falado, justamente para decidir antecipadamente a grade de shows, né? Até porque cantores têm outros compromissos fora da cidade. Então, é necessário também planejar as questões financeiras, os gastos, planilha de gastos, como nós vamos tratar as verbas de patrocínio, o que nós podemos buscar fora também, nós estamos trabalhando nesse sentido. Existe um interesse nosso, e ontem foi conversado em reunião também, de nós tentarmos aí um contato com a Câmara de Comércio da Itália, certo? Para que a gente possa aí, quem sabe, angariar alguns fundos de patrocínio, mesmo porque nós estamos defendendo a cultura italiana, né? Nós estamos trabalhando com a Itália. Então, eu acho que nesse momento, tudo o que for possível para que nós possamos angariar patrocínios, apoios, é necessário. Portanto, essa previsibilidade de datas, de agendamentos é necessário. Então, nós estamos aí há praticamente 5 meses do evento. É hora, o momento de se fazer uma previsão do que se vai gastar realmente e o que nós podemos trazer de novidades. Esse ano, a novidade maior, que foi a extensão dos dias, porque o evento sempre ele é próximo ao dia 7 de setembro. Então, nós fomos averiguar com relação à questão de calendário e nós verificamos que nesse período vai ter um feriado prolongado, que seria do dia 7 de setembro. Então, ontem, por votação da maioria dos presentes, que são representantes das entidades, foi decidido que a festa será antecipada. O início da festa será no dia 6, a véspera de feriado, que é na quarta-feira, onde será realizada a abertura do evento, com um show que nós vamos tratar aí, que é um show que realmente deve chamar o público para que a gente inicie nosso evento com chave de ouro. E a partir disso teremos o almoço no dia 7, o jantar no mesmo dia também à noite,
Aí nós deixamos a sexta-feira na parte do almoço para que não atrapalhe o comércio, ali o banco também existe, e damos início novamente ao final de semana. Então a festa na primeira semana vai do dia 6 ao dia 10, domingo. E na outra semana decidimos manter também, porque existe aquele problema, pelo fato de ser feriado prolongado, algumas pessoas vão viajar, né? É normal que as pessoas possam sair e curtir, então dá-se uma nova oportunidade àquelas pessoas que curtem nosso evento e que possam também frequentá-lo no final de semana subsequente, que seria então a partir do dia 15, sexta, sábado, domingo, de 15 a 18. Né? Então, é uma novidade, é uma extensão de praticamente aí 3 dias, então nós temos 8 dias de festa, um planejamento um pouco diverso daquilo que eu havia feito, mas é uma responsabilidade maior, porém eu acho que nós estamos preparados. Claro que temos que contar com o apoio da sociedade, as próprias entidades nesse momento necessitam de uma verba a mais, então foi uma forma da gente tentar trabalhar em conjunto com eles e auxiliá-los, né, nesse momento tão difícil que eles passam. Então, estendendo essa programação para 8 dias. Bom, a gente falou no bloco anterior, né, o festival vai de 6 a 10 e depois de 15 a 17, né, com uma programação extra aí em função do feriado prolongado. Sem dúvida, né, Luciano? Até eu quero retificar para as pessoas falarem assim, não, ele fez a conta errada. Não é, na verdade, na sexta-feira, no dia 6, nós teremos um evento, que é um show a mais, no feriado, que é a parte do almoço, e à noite também. Então, a gente acabamos falando em 3 dias, mas são 3 atrações a mais. Um período que eram de 6 dias, passou para 8. Realmente, é uma ideia diferente, mas que eu acho que dá para, dentro de um padrão que nós estamos desenvolvendo, Luciano, é claro que a gente tem que pensar na questão financeira. Existe uma preocupação em redução de custos, então a gente vai ter que trabalhar muito as pessoas da nossa cidade, nós precisamos conclamar a sociedade, as empresas. É notório que nós estamos vivendo um momento político que não é agradável, está aí todo mundo assistindo televisão, vê que a corrupção tomou conta do nosso país, mas em contrapartida, o momento econômico é um momento de crescimento. A gente tem que separar um pouco a questão da corrupção com o crescimento econômico do país. Nós tivemos ontem aí, a gente tem observado que a economia está aquecendo, que a inflação ela está estabilizada, taxa de juros já diminuiu, uma das melhores aí dos últimos 6, 8 anos. Então, a gente acredita que vai haver um aquecimento na economia até essa data. Com isso, eu tenho certeza, dentro do padrão que tem tido aí esse evento e o apoio, a gente sabe que é uma festa familiar, é uma festa que ela é totalmente grátis, a pessoa não precisa pagar. Se quiser ir lá na praça e assistir o show, ela não vai pagar nada. Se ela quiser sentar, ela não vai pagar nada. Ninguém vai retirá-la da mesa por causa disso. Então, o que existe lá é uma festa de familiar. Então, o trabalho que a gente está tentando esse ano é trazer realmente algumas novidades. É claro que nós precisamos do apoio, sem dúvida nenhuma, do poder público, que nas outras edições também prestou um auxílio. A gente tem um apoio aí do diretor de cultura, que está aqui entrevistando nesse momento também, que nós estamos trabalhando em conjunto, projetando alguns shows para que, através do circuito cultural, também possa trazer alguns eventos nesse sentido. Aqui eu preciso conclamar também a presença eu já nomeei assessores especiais, aí o próprio Paulinho da San Genaro, que tem uma experiência vasta durante todos esses anos. Também a gente tem que conclamar aqui o apoio do Celso Covas e do Gino Belon, pessoas que são meus amigos particulares, que sempre estiveram dispostos aí a auxiliar e que também têm um contato direto com o Silvinho da Baçaí, para que, através da Baçaí, que foi uma entidade que muito ajudou a festa de San Genaro, a gente possa trazer aí shows de peso
E também, por que não, e a gente tem que pensar nisso, a gente tem que valorizar os artistas da nossa cidade. Eu acho bastante interessante você mesclar não só a cultura italiana, que vai ter durante todo o evento, mas também a gente pode diferenciar aí o contexto musical para que possa agradar a todos. Então a gente vai, nesse caso, preservar a nossa cultura do município também, conclamando e chamando aquelas pessoas, aqueles artistas do município, para que se possam também apresentar. É interesse nosso também, Luciano, e a gente já está discutindo isso, trazer algumas atrações para as crianças, certo? Um show musical que seja, para que a gente possa ir durante o dia, que seja nos 2 sábados, trazer o público infantil também, os pais, para acompanhar a festa e para que todos nós possamos divertir. Eles estão me cobrando também com relação a se voltar a fazer o campeonato de truco no sábado. Então, outros já têm proposta aí para fazer o concurso de calouros. Então, nós temos vários projetos. É claro que nós vamos esbarrar numa questão financeira, mas eu tenho esperança e eu acredito no empresariado de Batatais, que a gente vai conseguir aí angariar várias cotas de patrocínio para poder cobrir aí as despesas necessárias para a realização de um evento grandioso, assim como foi do ano passado, que a gente esperava, devido à crise, que pudesse ter uma redução drástica aí com relação à questão de arrecadação, e nos deixou aí bastante surpresos, que foi uma das festas que mais se arrecadou nesses últimos tempos. Então, é claro que aqui o meu desejo é de, pelo menos, fazer o mínimo, que é cumprir a nossa obrigação de manter o dinheiro em caixa, não se mexer no dinheiro que tem ali, porque aquele dinheiro é da entidade. Nós precisamos aí, o sonho de todos é construir uma sede para que a gente possa aí resguardar um patrimônio, um acervo cultural de Batatais. Isso é interessante. Então, nós vamos precisar muito do apoio das pessoas. E estamos abertos já, a partir de hoje, nós estamos fazendo um trabalho de divulgação do nosso evento, atualização de site, Facebook, e também nós estamos, assim, é uma presidência bastante democrática. Eu tenho recebido apoio de várias pessoas hoje, estão dispostas a nos ajudar, inclusive já passando o nome de cantores, auxiliando no trabalho da montagem da grade de shows. Isso é muito importante, estou me sentindo muito feliz, a equipe está muito animada e a gente só tem que trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Perfeito. E uma coisa que é sempre importante destacar, né? A gente teve aí, por alguns anos, né? Acho que até por equívoco de muitas pessoas, de se colocar uma pecha na San Genaro, de que era uma festa de elite e etc. Como é que uma festa que é realizada por entidades para fim social pode ser uma festa de elite, né? Eu acho que a gente tem que desmistificar isso e mostrar que ela, comparativamente com todas as outras festas do município, né? Ela é uma festa barata, aberta à população, você consome se quiser e se aproveita a festa como todo mundo de maneira igual. Sem dúvida, Luciano. Existe realmente essa pecha no sentido de que é uma festa elitizada. Não, jamais. Essa festa é feita para as entidades de Batatais. É uma festa totalmente gratuita, conforme eu já falei. Entra, senta quem quer, assiste o show. Sabe, o que não pode, às vezes, em virtude de contratos com companhias de bebidas, você levar seu isopor e tomar uma cerveja conforme é feito no festival de MPB, que era autorizado. Porque ali realmente existe uma cota de patrocínio, que é a cota maior, em que existe essa dificuldade. Porém, não há necessidade, obrigatoriedade de qualquer pessoa sentar e falar assim, eu tenho que consumir. Não. A gente tem visto, os preços são acessíveis, realmente é para ajudar. Esse apoio da população é no sentido de você prover àquela entidade condições dela tocar aí, quem sabe, 3, 4, 5 ou 6 meses do seu ano de trabalho. Então, eu acho que as pessoas precisam deixar essa questão de lado e realmente procurar a pensar no sentido principal, que é o auxílio.
o ideal de servir, conforme eu tenho falado. Então, nós temos ali pessoas abnegadas que deixam aí, praticamente vão deixar 6 dias de divertimento com a família, de trabalho em outro local, de poder viajar, descansar, e que eles são abnegados em trabalhar em prol daqueles que mais necessitam. Então, isso já exclui a questão da elite. Nós estamos trabalhando pela população, nós precisamos ajudar, nós precisamos ser mais uma ferramenta de trabalho para que essas entidades, nessas dificuldades que têm passado todos os dias, elas possam ter uma forma de respirar. O Rotary é uma entidade, conforme a gente já falou aqui, nosso custeio vem de mensalidades das próprias pessoas que são associadas do clube. Nós não necessitamos de verbas, então tudo que é arrecadado pela nossa entidade é repassado. Muitas pessoas podem falar, nossa, onde está isso? Podemos aí verificar várias questões aí durante os anos que são divulgadas pela imprensa. O próprio banco de cadeira de rodas, nós estamos aí revertendo praticamente a partir do mês que vem, eu acho que mais 23 cadeiras de rodas, que são frutos do trabalho que a gente faz, fruto de verba ganhada na San Genaro, de ações que o Rotary faz. Nós temos ajudado todas as entidades de Batatais nesse sentido, como a maçonaria tem feito, o Lar São Vicente, que o fruto da arrecadação deles é estritamente para manter aquelas pessoas que estão, os idosos. Quem pode verificar o trabalho maravilhoso que o Lar faz, está aí, eu quero deixar um abraço aí para o senhor Dirceu e toda a equipe dele. Então, são pessoas que realmente estão dispostas a ajudar. Tá? A maçonaria, Amor e União, todo mundo sabe do centro de idoso deles. Então, quer dizer, isso não é de proveito particular de ninguém, certo? Isso é em proveito dos projetos que cada entidade tem. Então, essa questão nós precisamos modificar muito. A festa é aberta, não se paga, vai quem quer. É claro que é necessário que tenha uma organização. Eu sempre fui a favor de poder liberar aquelas questões de mesa para que todos pudessem ficar em qualquer lugar, mas a gente tem que pensar que é uma forma de se arrecadar um pouco e ajudar no pagamento das despesas. Então, muitas vezes as pessoas questionam, mas por que é reservado uma área diferenciada? Justamente que é necessário ter uma verba maior, uma receita maior, para que a gente possa aí custear. É um valor que é caro, Luciano. O custeio de estrutura, com show, com som, não é barato. O movimento é grande, então é necessário que a gente, de todas as formas, possa arrecadar. Mas existem, às vezes, oportunidades, desculpa, durante o dia, que é liberado a utilização das mesas para que aquelas pessoas possam ficar próximo ao seu artista. Então, é uma festa tradicional, é uma festa que traz a filantropia, o companheirismo entre todas as entidades que participam. Perfeito. Eu acho que é importante destacar tudo isso, destacar o trabalho que as entidades realizam, destacar o que é revertido, né, diretamente aí da festa para as entidades e mostrar isso, né, da importância de uma festa que foi construída nos últimos 26 anos, com muita luta, com muito trabalho, né, dessas entidades e que já renderam muito para Batatais. Né? Sem dúvida, senhor. Eu acho que são 26 anos, né? 26ª edição. Passaram inúmeros presidentes aí que eu vou fazer questão de chamá-los ao trabalho, nós vamos oficiar, eu quero ouvi-los. Eu estou disposto a que qualquer pessoa possa tentar prestar uma orientação, que seja uma opinião, por mais que a gente possa não acatar, mas que seja de valor construtivo. Eu acho que são 26 anos de trabalho, muitos passaram por aí e deixaram sua marca. Então, a gente tem que ter o sentimento de gratidão a todas essas pessoas, a todas as entidades que passaram pela direção da festa, que trabalharam. Hoje a gente percebe que algumas não estão mais, em virtude da dificuldade às vezes de arrumar pessoas, voluntários, porque o trabalho ele só é rentável se tiver voluntários.
A questão de você terceirizar muito, você cai num problema de que, às vezes, você não consegue repassar e ganhar o dinheiro necessário. Mas eu quero aqui, humildemente, conclamar aqueles presidentes de todas as edições para que nos ajudem. E, mais uma vez, para que a gente possa aí fazer um trabalho que seja bom para a nossa sociedade, bom, que a gente possa prestar um serviço de qualidade. A gente tem se preocupado muito com a qualidade dos pratos, e isso a gente tem aí a questão de tentar manter o padrão que vem tendo aí durante esses outros anos anteriores aí. Sem dúvida. Gustavo, quero agradecer a presença, o programa está à disposição, como sempre a TV é parceira aí do Festival Gastronômico e Cultural de São Genaro, e eu tenho certeza que nós vamos ter mais uma grande festa nesse ano. Luciano, mais uma vez, eu que tenho que agradecer, e realmente a gente vai precisar muito do seu apoio na área profissional, e eu acredito que todos unidos nós possamos aí chegar no nosso melhor, que seria fazer um evento grandioso, contando aí, a gente não pode deixar também de falar que nós teremos aí, e eu vou chamar a participação, o próprio Serginho Xavier, o pessoal dos carros antigos, nós vamos tentar manter, eu quero mandar um abraço ao Serginho, o pessoal das motos também, certo? Que a própria maçonaria, o Grupo Cavaleiros de Aço está trazendo também o encontro de motos. Nós vamos estender esse convite também, que nós temos diversos grupos de motoqueiros na cidade, nós vamos reunir com todas essas pessoas, tentar trazer shows específicos para essas pessoas, para esse tipo de grupo também, e nós vamos trabalhar, fazer uma festa num grande porte, contando, claro, com a divulgação da mídia, vocês, a imprensa escrita também, a falada, nós vamos também visitar a todos os órgãos de imprensa também, chamando para que a gente possa fazer uma divulgação diferente. Nós vamos trabalhar também com a mídia regional, para que a gente sabe, né, Luciano, tem muita gente que gosta da festa. A gente percebe aí pessoas, a gente que trabalha no evento, pessoas de Ribeirão, da região toda. Nós precisamos conclamar os companheiros de Rotary. Nós temos aí só no distrito 81 clubes que possam aí vir aqui fazer a sua visita, tanto a maçonaria, o próprio Laios, é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um evento familiar e a gente conta com o entendimento e com o apoio de toda a população. Aproveitando, eu gostaria de desejar a todos uma feliz Páscoa, com muita luz e muita paz. Muito obrigado. Bom, nós vamos a um breve intervalo. Na sequência, você confere a entrevista feita pela companheira Marcela Bolonha com o jornalista Roberto Cabrini. Nós voltamos já. Bem, eu estou aqui no hotel junto com Roberto Cabrini, que veio a Batatais prestigiar o futebol do Batatais Futebol Clube. Mas, primeiramente, bom dia e vamos falar um pouquinho da carreira. Jornalista investigativo, mais de 30 anos de carreira, tem muita história, né, Cabrini? Olha, não faltam histórias. Nós somos basicamente contadores de histórias, né? Muita coisa mudou no jornalismo desde que eu comecei. Antigamente você fazia material, eu cheguei a fazer televisão com filme, você precisava fazer uma pesquisa sobre a Marcela, por exemplo, levava uma semana para ficar pronta, e isso mudou totalmente. Para você fazer uma transmissão, por exemplo, via satélite, você às vezes precisava mandar 2, 3 mil quilômetros, era tudo mais demorado, tudo mais complicado. Os jornalistas, em geral, saíam à noite para catar as informações. Hoje em dia, para qualquer informação, a um toque, num botão de computador, você tem tudo online. Para você fazer uma transmissão ao vivo, você transmite online também, pela internet. Muita coisa mudou através da tecnologia desse admirável mundo novo. Mas algo jamais mudou, e eu ouso dizer que mesmo nesses tempos em que máquinas são capazes de escrever textos, jamais vai mudar, que é a necessidade do contador de histórias. Com inquietação, com sensibilidade. Nós contamos histórias para seres humanos. E isso jamais vai mudar. E eu tenho muito orgulho dessa nossa profissão, porque nós somos um acesso da população a tudo o que acontece, inclusive pelos seus questionamentos. A gente tem que representar os anseios e os questionamentos populares. Muitos conflitos, Olimpíadas, Copas do Mundo. O que é mais difícil? Transmitir, passar para o público? Olha, quando você cobre guerra, eu cobri 5 conflitos, você tem muitas dificuldades técnicas, físicas, psicológicas.
Então, é uma dificuldade assim, muito grande, principalmente em termos logísticos, né? É muito difícil para você se locomover, os seus passos são incertos, você precisa tentar obter o máximo possível de informações do terreno em que você está pisando. Nem sempre é fácil conseguir isso, mas eu costumo dizer que a humildade e o conhecimento da cultura local são decisivos para que você faça um bom trabalho e não fique numa armadilha muito comum em coberturas de guerra, que é você cobrir apenas um lado da história. Como dizia Hiram Johnson, numa guerra, a primeira vítima é verdade. Todos os lados tentam manipular. Isso acontece em todos os setores, na política, principalmente, mas em guerra isso é muito nítido, né? E você precisa fugir desta manipulação. A procura de fugitivos da justiça também foi muito penosa, muito gratificante e muito desafiadora para mim também, principalmente porque esses fugitivos muitas vezes eram ajudados por instituições oficiais, o que tornava a nossa missão muito mais difícil. Mas, de qualquer forma, o que eu posso afirmar é que a melhor matéria, mais desafiadora na minha cabeça é sempre a próxima. Eu me sinto tão motivado hoje, conversando contigo, já pensando na próxima matéria, em relação ao primeiro dia que eu comecei. Comecei com 16 anos, numa rádio no interior, e hoje, com mais de 30 anos de estrada, eu conservo o mesmo brilho nos olhos. Eu falo de jornalismo, é uma coisa que me motiva sempre, porque os assuntos não param. É uma coisa dinâmica. Você nunca tem rotina e sempre tem algo te instigando a fazer um bom trabalho em prol das pessoas, porque o jornalismo só faz sentido se você abrir portas para que pessoas tenham acesso a uma informação melhor, não para que elas pensem como você, mas que elas possam tomar decisões mais sábias. Como foi dar a notícia do nosso querido Ayrton Senna com a morte dele? Do ponto de vista psicológico, um dos maiores desafios da minha carreira, porque eu tinha uma relação muito grande com ele, eu cobria a Fórmula 1 um ano inteiro naqueles tempos, e era uma grande figura, né? Uma pessoa determinada, ao mesmo tempo, quando estava descontraído, era um amigão, entendeu? Enfim, eu fazia entrevistas sérias com ele, ao mesmo tempo depois brincava, era uma coisa muito legal, muito gratificante. E eu fui o primeiro a chegar no Hospital Maggiore de Bolonha, foram 5 boletins, mas eu até hoje tenho a convicção de que ele morreu na pista. Todos esses boletins foram apenas para satisfazer as leis italianas que determinam que, no caso de sinistro, a corrida não poderia continuar. Aliás, no dia anterior, o próprio Senna me convenceu que o Roland Ratzenberger tinha morrido na pista e foi feita uma farsa, disseram que ele morreu no autódromo para que a corrida pudesse ter sido realizada. Ou seja, a corrida que matou Ayrton Senna da Silva jamais poderia ter sido realizada porque o Roland Ratzenberger morreu na pista. E quando morre na pista, pela lei italiana, o evento tem que ser imediatamente suspenso, paralisado, para que haja uma investigação, o que não aconteceu. E no caso do Senna foi a mesma coisa. Ele morreu quando ele tem aquele espasmo muscular, há uma imagem muito marcante, né, de que ele vira a cabeça, ele morre ali. O resto foi apenas uma encenação para atender às leis italianas. E eu procurei dar a notícia como se fosse um ente querido, como se fosse um familiar meu, só que um familiar coletivo, uma pessoa querida por todos. E as palavras, às vezes simples, são as melhores soluções. A frase que eu usei até hoje é lembrada, né? Morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Ela deu toda a dimensão da perda daquele momento, mas o que eu procurei naquele instante era não perder a precisão das informações. A emoção ela é bem-vinda, desde que não afete a capacidade de precisão do profissional. Então, eu sempre me condiciono dessa forma. 30 anos de carreira, como o senhor mesmo falou, mas já teve ameaças, já pensou em parar? O que motivou a continuar nessa linha de investigação, que é uma linha complicada, difícil? É difícil, mas ameaças apenas me estimulam. Eu nunca investigo nada, nunca faço nenhuma reportagem motivado por questões pessoais. Faço pelo mérito da questão, pelo benefício que a sociedade vai ter com aquela reportagem. Deixo isso sempre claro para os entrevistados e essa, na minha opinião, é a minha melhor proteção. Bom, agora vamos falar como chegou até aqui, a Batatais, e foi parar no estádio, na Arena Ghost. Eu sou um grande apaixonado pelo interior de São Paulo, né? Eu estava fazendo uma reportagem inicialmente em São Carlos, depois em Cravinhos, são cidades
próximas daqui, e eu sabia desse jogo, é um jogo bacana de assistir, fazia tempo que eu queria conhecer Batatais, sei que tinha um estádio muito bacana, fiquei muito impressionado com a paixão do torcedor de Batatais, com a simpatia das pessoas, são pessoas muito amigas, muito fácil fazer amizade, em pouco tempo já conversei com muita gente, e fiquei impressionado como o estádio é bem cuidado, como o time é bem assim, tem sintonia com a população, enfim, foi uma coisa muito gratificante ter ido ao Escatenão. Pena que está com pressa, que gostaria que fosse com a gente até a Rádio TV Educadora, conhecer a nossa emissora, entrar ao vivo no nosso programa. Não dá tempo, mas o convite está aberto para voltar a Batatais e conhecer pessoalmente a nossa emissora. Olha, é algo que me deixa assim muito motivado, porque eu sou um grande apaixonado pelo veículo de comunicação no interior, que é muito pulsante e representa uma base para tudo que se construiu em termos de comunicação no Brasil. Grandes profissionais começaram no interior, grandes ideias nascem no interior e é muito estimulante. Olha, pode ter certeza que vontade não falta de estar lá com vocês. Muito obrigada pela recepção, pela entrevista. Volte sempre. Eu que agradeço. Gostaria de dar um grande abraço para a população de Batatais, uma cidade maravilhosa, amiga, pulsante. Espero retornar e sem demora. Obrigada. Eu volto ao estúdio. Imagens, Luiz Adriano, reportagem Marcela Bolonha para a Rádio TV Educadora. O som e a imagem de Batatais. Tá certo, a Educadora Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que às 18h30 temos Cidade na TV e voltamos no sábado, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educadora Entrevista, desejando a todos aí, né, uma sexta-feira santa de reflexão a respeito do período em que vivemos. Nós ficamos agora com a programação da TV Brasil.